Boa noite a todas e todos, pessoal. Vamos dar início, ao nosso último encontro aí do Seminário de Políticas Públicas para a Juventude, A gente vem aí ao longo dessa semana discutindo diversos temas, procurando apresentar de maneira mais detalhada possível a Defensoria Pública na perspectiva de atuação e enfrentamento dessas questões. Espero que nesses 5 encontros nós tenhamos conseguido demonstrar o que é a Defensoria, quais as possibilidades de atuação da instituição, como que as pessoas podem acessar, como que a juventude pode se envolver com essa instituição que é nova, tem uma potencialidade muito grande, mas ainda é pouco conhecida e não é tão grande como a gente gostaria que fosse, como as outras instituições do sistema de justiça, que tivesse esse poder de atuação, assim, mas com a participação social a gente vai conseguindo fortalecer cada vez mais, dinamizar nosso trabalho, conseguir atuar nas questões e nas áreas que realmente importam, Hoje, a mesa temática de hoje, a gente vai discutir a questão da educação, trabalho e perspectivas para a juventude, A gente vai contar com a presença da defensora Ana Carolina Schwan, ela é coordenadora do Núcleo da Infância e Juventude aqui da Defensoria, ela vai falar um pouco sobre as questões da atuação da Defensoria nesse tema. Eu vou pedir para depois, eu não vou fazer a apresentação, para não apresentar indevidamente as pessoas, na hora que for fazer a fala da mesa, vocês se apresentam de maneira mais detalhada, tá bom? A gente tem também a Helena Abramo, que vai falar de uma perspectiva um pouco mais de trabalho, assim, em relação à juventude. A gente tem o Nando Comunista, que vai falar sobre educação, e o Pirata, que, como todo mundo já viu durante a semana, vai problematizar tudo isso. Então, pessoal... É que o mediador é o Gil. Mas você vai ficar na mesa, não vai? Mas é mais as ações do fórum. Tá, beleza. Não, então, mas já problematizou de saída, já, então. Então, aí o nosso mestre de cerimônia, o Gilinho, que ele vai fazer a intermediação aí, tá bom, pessoal? Acho que a gente já pode começar, já. Obrigado e vamos encerrar com chave de ouro aí. Boa noite a todos e a todas. A gente pode iniciar chamando o pessoal, que ia subindo. Nando Comunista, por favor. Vai lá, mestrão. Aí aquilo que a gente falou, a apresentação, cada um faz na hora da fala, a gente combina legalzinho. Helena Abramo, correto? Por favor. À vontade. Rapper Pirata. E Ana da Defensoria. O pessoal vai se acomodando. O nosso seminário que começou segunda-feira, todos os dias até hoje, que encerramos, esperamos encerrar bem. Estamos felizes com todos aqui presentes, mas a nossa parceria, que é do Fórum Hip Hop MSP com a Defensoria, a gente cada dia teve uma temática e hoje trabalha educação, e dentro da atuação do Fórum de Hip Hop MSP, a gente tem por exemplo, uma batalha aí, uma luta de consolidar, estabelecer frentes de trabalho no sistema público. E sempre ligado à educação, sempre vinculado à educação, mas na parte da cultura, coisa e tal. Aliás, na parte da cultura, com hip hop, a Defensoria está a par de algumas questões e algumas denúncias nossas, inclusive, todos nós temos problemas. E contamos com a Defensoria e esperamos com esse seminário, através dos presentes, a gente poder dar mais trabalho para a Defensoria, tirar algumas coisas daqui, e a gente vai ter um tempo para a gente para todo mundo estar participando, e a gente combina assim 20 minutos de cada um. Menos 15 minutos? Vamos fechar assim, 15 minutos? Aí a gente abre logo em seguida para as perguntas e considerações da gente aí. Muita coisa, Trabalho e educação, o dia de hoje o tema. Fazer a leitura aqui. Diante da conjuntura política, dos retrocessos das garantias constitucionais e do estado das políticas públicas, nos 3 níveis federativos, a Defensoria Pública, justamente com o Fórum de Hip Hop MSP e EACH-USP, e o Grupo de Pesquisa em Psicanálise e Interdisciplinaridade para a Infância e Juventude, pretendem discutir com os movimentos sociais, muitos presentes aqui,
que atuem na temática da violência para que possam construir um olhar crítico sobre a condição da juventude na cidade e de responsabilizar o Estado e município em relação à implementação e efetivação das políticas públicas. É isso que a gente está tentando fazer esses dias e esperamos finalizar, não as ações, mas a gente partir para outras resoluções aqui. A gente inicia então. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Ana Carolina, sou defensora pública, tem 4 anos, um pouquinho mais de 4 anos e meio. Sou defensora pública da infância e juventude lá em Mauá, tanto civil quanto infracional, mas atualmente eu estou como coordenadora do Núcleo da Infância e Juventude do biênio 2018-2020. Inicialmente eu já vou até pedir desculpas para vocês, porque a gente teve que inverter um pouco a ordem das coisas. Normalmente nesse evento a Defensoria estava fazendo o encerramento, né? Mas aconteceu algum deslocamento aqui hoje e eu tô com muita dor aqui sem conseguir mexer. Então eu pedi para o Will que eu pudesse começar falando e você até um pouquinho mal educada de me retirar depois para poder procurar um médico para... Tomei remédio hoje para tentar ficar mais tempo aqui, mas nada tá dando jeito. Então eu peço já desculpas para vocês por isso. Mas quis fazer pelo menos essa fala inicial, fiquei até mais tarde hoje para poder dar uma pequena contribuição nesse debate. E não me estendendo muito, falando desses temas tão afetos, né? Educação, trabalho, perspectivas para a juventude. O nosso cenário atual é bastante complicado. A previsão futura é um pouco pior do que a gente, né, do que o cenário que a gente vive hoje. A gente tem uma PEC aí que limita os gastos com a educação. Dentro do público da infância e juventude, que em tese deveria ser um público prioritário na destinação de recursos, na efetivação de políticas públicas, né? Legalmente tem essa prioridade. A gente já não vê. E dentro desse público que deveria ser prioritário não é, a gente percebe algumas exclusões. E a juventude, ela acaba sendo deixada um pouco de lado com relação às crianças, né? A gente tem agora toda uma legislação da primeira infância e a gente repete, a gente também tem uma legislação até anterior que fala da juventude, a gente tem o Estatuto da Juventude, mas não se dá tanta efetividade, tanta abordagem quanto seria necessário, como se dá, por exemplo, para a lei da primeira infância, né? Então, dentro desse público da infância e juventude, a gente tem um público desse público vulnerável, a gente ainda tem um público que tem uma vulnerabilidade um pouquinho maior por se encontrarem numa fase de desenvolvimento mais complicada até, e que não recebe tanto tratamento e tanta prioridade quanto deveria, se tendo políticas públicas mais voltadas para uma outra área dentro da infância e juventude. Educação e trabalho são temas bem complicados, complexos. Educação é um tema que a gente demanda diariamente aqui na Defensoria. A gente tem diversas demandas no tema da educação. Hoje eu vou ser aquela que, sabe aquela pessoa que joga a intriga e sai quando o circo pega fogo? Eu vou ser hoje assim, né? Porque eu vou jogar a sementinha na hora que o negócio estiver bom pegando fogo, a discussão, eu vou sair. Mas depois o Will vai me contar como é que foi. O Will vai segurar, amor. A Defensoria vai estar muito bem representada pelo Will. Mas eu vou... Porque são assuntos muito amplos, então fiquei pensando nos enfoques que eu ia tentar tirar aqui dessa mesa maravilhosa, e eu vou trazer um assunto dentro de cada um, né? Um dentro do trabalho e um dentro da educação. Educação é um tema que está aí bombando dentro da seara da educação. Escola sem partido. A gente teve essa semana arquivado lá no Congresso Nacional o projeto de lei que, né, tratava do escola sem partido, que ele tratava das limitações, né, dos assuntos que poderiam ser tratados em sala de aula. Porém, o escola sem partido ganhou uma proporção que eu me arrisco até a dizer que o aspecto legal hoje é o menos importante.
foi uma grande conquista, sim. A gente tem que brigar para que esse tipo de legislação não seja aprovado, mas o assunto ganhou uma repercussão tão grande que na esfera, na prática, né, a conduta das pessoas, hoje ela é independente de legislação. Hoje nós não temos nenhuma lei do Escola Sem Partido, né? Mas já temos até declaração do STF dizendo que é inconstitucional, mas na prática a gente vê o tempo todo perseguições dentro das escolas por questões ideológicas político-partidárias. Por questões de gênero, por questões de identidade sexual. Então é um tema que a gente tem que trazer, é um tema que a gente tem que discutir. O índice de suicídio na juventude aumentou assustadoramente. E eu acredito que tenha uma grande relação com a questão do preconceito. Então, se a gente consegue inserir dentro do ambiente escolar, que é um ambiente de formação de cidadania, as questões de gênero, de identidade sexual, a gente vai conseguir, com conhecimento, implantar conhecimento nas pessoas e diminuir o preconceito, porque só se diminui o preconceito com conhecimento. E aí a gente talvez consiga enfrentar essa questão do suicídio. Então, deixo aí a minha sementinha com relação à educação. Com relação ao tema trabalho, lá no núcleo da infância, não é um tema que a gente lida, né, diariamente. Até porque, embora o núcleo tenha esse nome, Infância e Juventude, a gente acaba tratando até os 18 anos. Passou dos 18, a gente ou encaminha para um núcleo mais temático ou para um núcleo mais abrangente, né? Por exemplo, ou um núcleo da pessoa com deficiência, se for uma questão desse tipo, ou o núcleo da mulher, ou o núcleo de direitos humanos. Então, a gente acaba ficando até os 18 anos. Então, a questão do trabalho, ela não vem tão forte. E mais uma coisa que a gente tem participado lá, a gente tem participado de alguns grupos sobre discussão sobre o trabalho infantil. E uma coisa que eu puxo para vocês aqui, que a gente muito se trata o tráfico de drogas como ato infracional ou como crime, né? Só se trata dessa forma. Mas os órgãos de direito internacional, eles já trazem a visão e a discussão sobre o tráfico como uma das piores formas de trabalho infantil. Infantil eu estendo também à juventude, né? Se a gente for pegar um presídio, a quantidade de jovens entre 18 e 21 anos é muito grande. Muito grande. Se você entrar numa Fundação Casa, você vai ver que a maioria está lá, uma grande parte por tráfico de drogas. Então, chegou o momento da gente parar de olhar o tráfico de drogas só como uma forma repressiva, só dar uma resposta punitiva, né? O Estado só apresentar esse tipo de resposta e não olhar que ela é sim uma das piores formas de trabalho infantil e juvenil. As pessoas ficam lá cumprindo, eu vou tratar como um trabalho, jornadas absurdas, sob um risco de vida, questões de insalubridade, afastados da escola. Por quê? Muitas vezes por falta de oportunização de emprego na seara, né, formal, lícita. Então, a gente tem que começar a fazer políticas públicas para enfrentar o trabalho no tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil e escravo. Então, a gente tem que começar a pensar nisso aí. Então, são as minhas duas contribuições com relação aos dois temas. A Escola Sem Partido está sendo bastante discutida, mas a questão do tráfico, as pessoas ainda falam de uma forma muito superficial, né, como uma forma de trabalho infantil e escravo. E eu deixo aí para reflexão, discussão, e aí vou fazer aquilo, né? Deixa o negócio pegando fogo, mas espero que sejam temas que vocês gostem de discutir dentro do que já foi preparado pela mesa. E espero que vocês concluam esse curso aí cheio de ideias e que demandem a gente, né? Porque a função desses encontros não é só que a gente venha aqui e debata, é que a gente saia com encaminhamentos práticos e com demandas. O Núcleo da Infância está aberto para vocês, para que vocês possam nos demandar nessas e em outras temáticas, e no que a gente puder contribuir, estamos aí. Desejo a todos um bom debate.
vamos tentar deixar mais tempo para a gente aqui, e a gente já passa pro próximo da mesa, tá bom? Muito falou que convidou aqui a pessoa se Então vamos lá, pessoal. Eu vou abordar um pouco, né? Eu sou o Nando Comunista, eu sou do coletivo de esquerda Força Ativa, que é um grupo que vem do segmento do hip hop. Também sou integrante do Fórum Hip Hop da cidade de São Paulo, e a gente vai fazendo luta aí nessa Babilônia aí que é a cidade de São Paulo. Só para se ter uma ideia, né? A juventude ela está coberta primeiro pela emenda constitucional número 65. Essa emenda constitucional garante aos jovens, pessoas entre 15 e 29 anos, uma prioridade absoluta na atenção, que é a mesma prioridade que criança e adolescente tem lá no artigo 227, no caso da criança e adolescente, artigo também 4º, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui eu peguei a emenda constitucional só para nós termos a dimensão. E a grande questão é que a gente ainda não encara isso como prioridade. E eu não sei se nós temos a dimensão do que vem a ser prioridade absoluta aqui, né, na Babilônia chamada Brasil. Fora isso, abordar a educação, né, é abordar na verdade, né, essa forma, né, como o Brasil está formando as pessoas para o século XXI. Então as reformas educacionais dos anos 90, elas foram direcionadas para formar a nova classe trabalhadora, para introduzir os códigos da modernidade. Qualquer documento do Banco Mundial, do FMI, né, dos organismos da ONU vai dar essa dimensão. E por isso, né, essa precarização do processo educacional. No caso brasileiro, o Brasil ainda não tem um sistema de educação. Ele tem um sistema nacional de avaliação, e é avaliação em larga escala. Até porque os sistemas eles são municipais e estaduais, né? O governo federal ele apenas colabora e coordena, né, algumas funções e alguns programas. Aí, para entrar nessa temática da educação, que tipo de educação que se tem? O Brasil ele garantiu o acesso universal, né, para a educação básica, porém ainda, né, pena no sentido da qualidade, das possibilidades, daquilo que o educando tem que sair do processo da educação básica com as suas aquisições e proficiência, que chamam isso de qualidade da educação aí, segundo as avaliações de larga escala. E aí eu queria também fazer um recorte sobre a questão da educação étnico-racial. Que tipo de educação se tem aí nas escolas? Então, as escolas de ensino fundamental, né, as escolas de educação infantil, as escolas de ensino médio. Então você tem um currículo branco, racista, machista, sexista, né, com todas as suas formas e materialização das opressões que estão na sociedade. Então é preciso nós discutirmos que educação nós queremos, né, para a juventude. A cidade de São Paulo ela tem quase 3 milhões de jovens, né, da faixa etária dos 15 aos 29 anos. E como é que estão essas pessoas na rede de educação? Então, primeiro, esses jovens, né, são perseguidos, são expulsos da escola, o direito à educação é negado, e aí eles inventam outras formas que acabam desestimulando mais ainda, que são os EJAs e CIEJAs, né? E esses EJA e CIEJA não dá conta daqueles mínimos previstos, né, das suas áreas do conhecimento, que é ciências humanas, ciências da natureza, códigos de linguagem, matemática, né, para que o aluno possa ter essas proficiências, esses conhecimentos e seguir a vida. E seguir a vida significa que não é formar para a universidade, para nada disso. A formação educacional, primeiro, é para a vida, né, para resolver os problemas do seu cotidiano. Um outro
para o exercício da cidadania. Então, se nós temos todo um aparato legal, temos o artigo 227, que dá origem ao Estatuto da Juventude, tem Secretaria da Juventude, como é que nós andamos capengando? Porque talvez nós estamos esperando, né, Jesus vir aqui para a goiabeira, né, ou o Messias para os laranjas. Então, nós precisamos ter alguma ação mais efetiva e eficiente para utilizar esse aparato legal como um instrumento de cobrança. Então, essa educação, ela é colonizadora, ela é branca e ela é masculina. E reproduz todas as formas de dominação. E, no fundo, né, qual é a possibilidade desse jovem se inserir positivamente na sociedade? Para exercer os atos da cidadania. Então, não sabe buscar os órgãos de cidadania. Né? Não sabe que tem defensoria pública, não sabe que tem ministério público, não sabe que pode peticionar para a autoridade pública, cobrar, participar das audiências públicas, né? E participar no governo da sociedade. Depois vai resolver que problema? Não tem como resolver problema se você não tem um processo educativo que te forma como ser humano e com dignidade. Outra coisa, como é que vai se inserir no mundo do trabalho se essa educação é badarosca, né? Ela é uma tragédia, na verdade. Ela serve para controle. Vão introduzindo todas as formas de dominação e de opressão na nossa cabeça a partir, né, da educação básica. Porque é isso que estão chamando de código de modernidade, e a modernidade brasileira, ela é conservadora. Terceiro, qual é a educação para a diversidade étnico-racial que se faz? A prefeitura tem uma diretoria técnica para as relações étnico-raciais. Porém, o que se vê nas escolas é discutir dia do Saci e ver homens pretos e pretas como escravos, ver indígenas, né, como ingênuos e por aí vai. Não há uma diversidade. Então, a educação quilombola, educação étnico-racial, educação indígena, né, educação para a diversidade sexual. Então, tudo isso é de fundamental importância. E lá no Estatuto da Juventude, o capítulo da educação, ela já vai, né, trazendo, né, que tipo de educação tem que ser fornecida para esses jovens. Uma outra questão que também traz lá no artigo 8º do Estatuto da Juventude é as políticas de ações afirmativas para pretos, indígenas e os alunos das escolas públicas, que aí a gente considera-se os brancos, né? Os brancos são sempre lembrados pelos pretos. Todas as políticas de cotas que são realizadas pelo movimento negro, né, geralmente tem lá os carentes ou, por exemplo, aqui os alunos de escola pública, que são os brancos pobres, que também são inseridos nesse contexto. Então temos aqui, pessoal, uma garantia para barrar esses governos conservadores, que está lá no artigo 8º, se não me engano no parágrafo 2º, que diz que o governo tem que criar essas políticas de ações afirmativas para estes setores, pretos, indígenas e também de escola pública. Uma outra questão, tem que ter um programa de expansão, né, desse ensino superior para os jovens. Ou seja, no caso, o governo anterior deu um passo que é o ProUni, mas ainda é pouco. Então tem que se criar, né, mais formas de programas de incentivo a introduzir os jovens na universidade, né? E, por último, tem essa questão dessa escola sem partido, que, na verdade, é para deixar, né, as crianças, adolescentes e jovens cada vez mais acéfalo, né, sem poder tomar decisão até nos seus rumos, né, de si mesmo, de construção da sua identidade, do seu próprio corpo. Então, veja bem, a Babilônia de São Paulo, a cidade de São Paulo, ela não deu passo nenhum para materializar essas questões. Eu tive observando na Secretaria do Trabalho qual é a política de emprego. Tem um o Bolsa Trabalho e acho que o outro Operação Trabalho. Mas assim, são coisas assim ridículas,
né? Não tem programa de qualificação, né? A prefeitura não dispõe de cursos técnicos, não faz convênio técnico. Tem só uma escola lá na Macgut, que fica em Cidade Tiradentes, que era para ser uma faculdade paulista e virou uma ETEC, né? Não tem qualificação, não tem nada. E aí eles abrem esses jovens monitores aí para precarizar o servidor público, porque eles não abrem concurso e apenas. Então você não vê políticas de formação e nem políticas de geração de emprego. Inclusive eu fiz um levantamento, os PLs, os projetos de lei da prefeitura que falava para criar o programa, né, de formação para o primeiro emprego, todos eles foram vetados pelo prefeito. Foi engavetado, então tá lá. Então não tem política de formação e não tem política de emprego. Eles inventam um tal empreendedorismo, né, que é uma barca furada. Como é que você vai empreender fazendo caixinhas e eu não sei o que? Nós estamos numa sociedade hipertecnológica, né? Então não dá para ficar vendendo caixinha, pessoal. Não dá para ficar produzindo artesanato. E até porque não tem mercado, né? Nós temos que disputar o mercado que está aí. Então, um mundo globalizado, tecnologia de ponta, nós temos que produzir tecnologia de ponta. Não dá para ficar dando formação para jovem fazer artesanato, né? Então não tem políticas de emprego na Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo. Então, se a educação básica ela não dá conta de formar esse jovem, né? Se não se implementa as políticas de ações afirmativas para essa juventude, não se qualifica para o trabalho, não tem ETEC, o que vai ser? Não sei se vocês sabem, o governo municipal oferece o CEDESP e diz que isso é curso profissionalizante. E é uma mentira. Porque eu fui falar para o pessoal do CEDESP, lá do Iguatemi, e aí quando eu fiz a pesquisa, esse CEDESP, ele é do Serviço de Fortalecimento de Vínculo. Ele não é um curso técnico, ele não profissionaliza. Ele, dentro da LDB, ele entra na parte que você pode oferecer cursos livres e que não lhe gabarita a disputar em igualdade de condições o mercado de trabalho. E diga-se de passagem, pela outra pesquisa que eu fiz, a maioria dos jovens que compreende a população economicamente ativa, que está na faixa etária já de produzir, de ser inserido no mercado de trabalho, estão desempregados. A região metropolitana de São Paulo, o desemprego é da ordem de 50%. Inclusive eu trabalho esses dados na aula de sociologia com as crianças. Então é um pouco do que eu queria enfatizar e que eu acredito que nós temos que pegar esses aparatos, esses instrumentos, na verdade, as legislações, e começar a fazer a cobrança para o secretário da Educação, para o secretário de Trabalho, né, principalmente na área da educação, para a formação técnica, para também essas outras modalidades de inserção em universidade e tudo mais, para quem não está na idade adequada também poder cursar a escola, que não seja só CIEJA, né, ou EJA, que crie-se outras modalidades também, ou que a prefeitura crie programas para isso. Então nós temos que começar a cobrar, fazer petição, protocolar na Secretaria da Educação, né, formar coletivos, né, discutir a questão e aí ir cobrando. E na medida que algumas questões forem leis, aí a gente faz um debate mais aprofundado e avançado. E exige a implementação da lei. Pelo que eu estava olhando, só existe uma lei municipal de formação para o trabalho relacionada à juventude. É de propositura do vereador Chico Macena. Tá ali, mas eu não nem vai ter tempo de passar. Mas eu estou ali, depois, se possível, eu posso fornecer o número da lei. Eu fiz uma pesquisa e peguei o número de todas as leis que diz em relação ao trabalho para a juventude. E aí nós podemos nos valer dessa lei municipal e já começar a fazer esse diálogo e começar a cobrar o governo municipal.
pedir audiência pública na Câmara Municipal, notificar o secretário e aí começar a surgir os encaminhamentos, as moções, né, de urgência da implementação desse programa, e eu acho que assim a gente começa um diálogo de pautar o governo da cidade.